enquanto isso, eventos públicos acontecem, como esse do PL, inclusive, que Bolsonaro participou no final de semana, que foi claramente, teve essa abordagem política, que foi campanha fora de hora. Bolsonaro, a gente já vem falando sobre isso, né, Leandro? Como ele tem feito campanha política nesses meses todos agora que antecedem, em que isso não é permitido, inclusive, sem que o TSE se manifeste de forma alguma, e vai se manifestar agora, num caso como esse, então chega a ser patético, realmente. Mas, assim, o TSE precisa se manifestar em relação a tudo que está acontecendo. Como essa cena patética que a gente viu, né? A gente mostrou esse evento do PL, do tradutor de Libras ali. É ridículo, é ridículo. Há uma disputa ali por um lugar atrás de Bolsonaro, eles estão empurrando. Eu quero dizer, ele de um lado para o outro. Thalita, ninguém prestou atenção no que estava sendo dito. Ninguém prestou atenção. Porque o cara tomou conta de toda a cena. Ele teve uma hora que a Michelle foi beijar uma mulher, ele estava no meio. Aí o Bolsonaro joga ele para trás, vai para lá. E ele fica ali, ó. É muito engraçado. Aí ele vai pro outro lado, aí a Michelle vai beijar uma mulher, ele tá no meio, quase que elas beijam ele assim. Eu fico, sabe o constrangimento alheio, sabe? Porque eu fico com dó do tradutor. Ele tá ali tentando prestar aquele serviço, né? De fazer a tradução. Daqui a pouco chega a moça que ela vai cumprimentar. Então, e daí tem essa disputa também, né, Leandro? Que a Michelle parece querer colocá-la em evidência ali, porque ela faz essa defesa, né, da inclusão, e ela fica meio insatisfeita porque não consegue, porque tem essa disputa. Olha lá, é engraçado que ela vai beijar, olha lá, tá tudo bem, tá aqui. Ô, gente, que coisa triste. Ninguém prestou atenção em que ninguém estava falando. Esse sujeito de chapelão, não sei quem é, imagina, olha o retrocesso dessa coisa. Tá o Collor. Quem está apoiando o Bolsonaro que estava aí era o Collor. E o Valdemar Costa Neto. Gente, isso aí é o seguinte, porque eu sou ateu, né? Eu falo assim, se Deus existe, por que não jogou um raio aí e acabou com isso? Era uma chance de você limpar o planeta de um monte de coisa, né? Numa cerimônia ali religiosa. Esse homem de chapelão, ele estava falando assim, veio à esquerda e acabou com tudo, veio à esquerda e tentou matar o presidente, veio à esquerda e destruiu o país. Quer dizer, são mentirosos, deliberadamente mentirosos. Um evento público, essa coisa ridícula, essa gente podre, né? Essa gente podre, né? Essa gente... Olha, Thalita, quando eu falo do direito à vingança, eu olho sempre para essa gente, olha, assim, não é possível que, terminada essa era de trevas, essas figuras voltem para casa e vão viver a sua vida bem, vão curtir a vida doidado. Essa gente toda tem que estar junto na cadeia. Olha essas figuras, né? Essa gente branca, horrorosa, né? Assim, o pior da elite mais apodrecida, mais francamente apodrecida que existe no mundo. É essa gente aí, ó. E aí Leandro, o sujeito fazer uma conexão. Deixa eu fazer uma conexão, inclusive, com o que a gente discutia no começo, né? Porque Bolsonaro aí no meio dessas pessoas, muitas ali que respondem em relação à corrupção, né? E agora envolvido nessa questão do MEC, nesse envolvimento do MEC, tem gente que acredita que, inclusive, ele não afasta de vez, não demite o ministro, porque estaria admitindo essa corrupção, né? E como que fica para essa base mais extremista bolsonarista um escândalo de corrupção como isso? Tem algum impacto nessa base bolsonarista do candidato Jair Bolsonaro? Ou realmente, assim, eles compram qualquer coisa que diga Bolsonaro e vivem nessa realidade paralela, e um caso de enorme, um escandaloso caso de corrupção como esse não impacta nessa base bolsonarista? Não impacta. Essa base, a base mesmo bolsonarista, essa base de fanáticos, ela não impacta nada, porque eles têm um déficit cognitivo muito alto, muito grave. São indigentes intelectuais, indigentes mentais, no seu sentido mais amplo da patologia. Então, assim, eles recebem comandos de voz. Eles são como cães adestrados. Eles recebem comandos de voz. E assim, se o Bolsonaro falou, e a turma e os pastores ali falaram que tudo isso é mentira, que é a perseguição dos comunistas ateus contra os pastores e o povo de Deus, pronto, acabou, está acatado. Agora, tem o grupo de cafajestes.
Tem o grupo de bolsonaristas que são pilantras, e né, que são pessoas de má fé, que sabem que é mentira, tem corrupção, né, que nunca duvidaram que havia corrupção, que sabem que se trata de um fascista, que sabem que é um governo desastroso, mas defende a si mesmo, porque prefere isso do que qualquer coisa que seja popular, de esquerda, coletiva, que trate de mulheres, de negros, enfim, pessoas odiosas, fascistas, que topam mentir e topam acatar qualquer coisa, desde que o Bolsonaro não saia do poder, eles continuem tendo os privilégios que tem hoje no governo Bolsonaro. Sobre os indecisos, você acredita que tem impacto? Acho que as próximas pesquisas vão dizer talvez isso. Eu acho que sobre os indecisos dos cidadãos comuns tem impacto sim. As pessoas têm falado muito, tem uma forçação de barra e um apavoramento da esquerda que é um pouco irritante, mas tem uma forçação de barra na mídia dizer que o Bolsonaro está se recuperando. Gente, Lula está com 43%, o outro está com 26%. E o sujeito avançou 2 pontos, aí já tem uma série de matérias e um apavoramento na esquerda. Pô, o cara tá avançando, não tá avançando para lugar nenhum. O que está acontecendo? A terceira via mexeu. Então, o eleitor do Moro, do Dória, de quem mais dessa raia miúda, não vai para o Lula. Vai voltar, é eleitor do Bolsonaro que vai voltar para ele. Então é natural que, mexendo a terceira via, haja assim um fluxo de pessoas para. Mas nada que chegue perto de 43%, 46% que o Lula tem. Assim, a possibilidade de vitória do primeiro turno é muito grande, muito grande. E no segundo turno é certa. É certa. Então você tem que sair desse apavoramento, dessa coisa do crescimento. Bolsonaro ganha fôlego que sai de 20 para 35, aí ganha fôlego. De 24 para 26 não ganhou fôlego nenhum. Ele está ganhando uma ação residual de eleitores que estavam com o Moro e estão desistindo do Moro, estão desistindo do Dória. Né? Essa terceira via não existe mais, está polarizado, vai ser Lula contra Bolsonaro e vai se estabilizar uma hora nesses patamares. Ponto final, né? Não tem essa discussão para mim. É o bolsonarismo voltando para casa, né? Tentou ali a terceira via, viu que não deu certo, voltou para casa. Fernando Brito fez uma análise da mesma forma que você agora para a gente na sexta-feira, falando sobre, na verdade, a estabilidade das pesquisas que são feitas desde o meio do ano passado. Lula aparece desde então com cerca de 40%, mais de 40%, na verdade, enquanto o Bolsonaro fica variando ali nos 25%, 23%. Então, desde o ano passado, as pesquisas mostram estabilidade. Então, realmente, fazer esse estardalhaço por conta de 2 pontos a mais, como a grande mídia tem feito, é balela, não significa nada. É má fé, porque o Datafolha, a última pesquisa foi em novembro do ano passado. Aí ele pega uma pesquisa agora e calcula as duas. Houve um crescimento do fôlego. Se você pegar a média das pesquisas, uma coisa que o Marcos Coimbra fez, da Vox Populi, a média, o Lula não tem variação nenhuma. O Lula continua 40, 43, 46 e o outro ali nos 20. Não tem variação nenhuma, pelo contrário. Até uma perda de fôlego, digamos assim, na média do Bolsonaro. Só que eles trabalham com manipulação de informação. A Folha está ensaiando, como todo o resto da mídia, uma adesão à campanha do Bolsonaro, caso seja Lula e Bolsonaro mesmo. Não tem a menor dúvida em relação a isso, porque não interessa para a mídia brasileira, para esses jornais, portais, emissoras de televisão, as pessoas, para eles não interessa um novo governo PT, porque eles têm uma sensação, essa sensação que eu tenho também, de que vai ser um governo um pouco diferente nesse trato com a mídia e que pode se modificar completamente essas relações, inclusive com uma nova confederação, não, uma nova Conferência Nacional de Comunicação, aí sim, para estabelecer as regras que vão ser dali para o futuro da relação entre governo e mídia no Brasil.